Pronto, vamos embora voltando. Venha, pessoal de nível médio de novo, né? Você tinha tido folga no primeiro bloco. Agora, daqui para frente, é tanto para o pessoal de nível médio quanto para o pessoal de nível superior, sem distinção agora. O edital é igual para todo mundo. Vamos começar agora esse tópico daqui, ó. Dá uma olhadinha. A gente vai começar a falar dos chamados contratos administrativos. Vou até fazer uma lógica inicial aqui mesmo. Quando eu falo em contratos, no direito privado existe uma igualdade entre as partes. Já aqui, quando eu falo em contratos administrativos, existe o seguinte, ó. Aqui está a administração pública e aqui do outro lado vai estar o chamado contratado. Vai estar a administração pública e do outro lado eu tenho o chamado contratado. Perceba, a administração pública, ela está em oposição de igualdade com o contratado? Não. A administração pública, em um contrato administrativo, ela se encontra em uma posição de supremacia, ou seja, superioridade em relação ao contratado. Se ela tem supremacia, a administração pública vai ter privilégios a mais que esse contratado. Vai ter as chamadas prerrogativas. E essas prerrogativas daqui, a gente vai ver já já e vai chamá-las de quê? De cláusulas. Cláusulas, botei o demais aqui, deixa eu apagar que eu escrevi errado, não é isso? A gente vai chamar de cláusulas exorbitantes. Então, aqui esse ponto, a gente chama de cláusulas exorbitantes. Então, essas cláusulas exorbitantes dão a posição de supremacia, de privilégio da administração pública em relação ao contratado. Perceba comigo o seguinte, aqui está existindo uma noção de horizontalidade ou de verticalidade. Uma noção de verticalidade. Perceba que a administração está em uma posição de superioridade e o administrado, o contratado, está em uma posição de inferioridade. Então, aqui, o contrato administrativo, ele traz uma noção vertical e não a noção horizontal. Esse contrato administrativo, é claro que tem que ter pelo menos a administração pública em algum dos polos, ou seja, em algum dos lados. Ou a administração compra, ou a administração vende, ou a administração aluga, ou faz um serviço, uma obra, então tem que ter a administração pública em algum desses lados. E do outro lado, a gente vai ter aqui a figura do contratado. Só que aqui, diferente de licitação, eu quero ir direto para as questões para a gente ir aprofundando de uma por uma. Vamos dar uma olhada nessa questão. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo, analise sobre o tema dos contratos administrativos, as prerrogativas conferidas à administração em relação a esses contratos. Perceba claramente que se eu estou falando aqui nas prerrogativas, eu estou falando nas chamadas cláusulas exorbitantes, que são aquelas que vão trazer uma posição de privilégio da administração pública em relação ao contratado. Vamos ver esse ponto 1 para ver se é uma prerrogativa da administração. Modificar os contratos unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. E aí, o que tu acha? Certo ou errado? Certo, a administração pública ela tem a possibilidade de fazer essa modificação unilateral. Então, o ponto 1 ele está correto. Vamos para o ponto 2. Rescindir os contratos somente com autorização expressa do contratado. Minha gente, isso é uma prerrogativa da administração? Não, porque a prerrogativa da administração não é rescindir o contrato somente com autorização, até porque ela não vai precisar da autorização do contratado, porque a administração pública ela pode vir a rescindir esses contratos unilateralmente, ou seja, ela rescinde independentemente da concordância do contratado. Então, esse ponto 2 é um ponto que está falso. Vamos aqui no ponto 3. Ocupar provisoriamente em determinadas hipóteses, bens móveis e imóveis e serviços vinculados ao objeto do contrato nos casos de serviços essenciais. Realmente, uma das cláusulas exorbitantes é isso daqui, ó. Na situação de um serviço ser um serviço essencial,
pode a administração pública ocupar provisoriamente esses bens. Então, por exemplo, se tinha um serviço de oxigênio no hospital e o contratado ele está sendo investigado, a administração pública ela pode ocupar os bens móveis e imóveis vinculados a esse serviço para poder continuar a executar o contrato. Isso daqui em virtude de um princípio chamado de princípio da continuidade do serviço público. Continuidade do serviço público. Ponto 3, ele está correto. E o ponto 4, ele vem falando em aplicar sanções, que são punições motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste, ou seja, do contrato. A administração pública pode aplicar punição? Pode, já a gente aprofunda essas punições. Então, perceba que ele queria, nessa situação, as alternativas corretas. As corretas são a alternativa 1, a alternativa 3 e a alternativa 4. Isso se encontra na resposta, na letra A. Então, ele trouxe aqui vários pontos das chamadas cláusulas exorbitantes. Vamos andando mais um pouquinho. Andando mais um pouquinho, diz que a administração contratou a reforma de edifício público e, no curso da execução do contrato, constatou a necessidade de acréscimo nas obras inicialmente contratadas. Aí fala, de acordo com a Lei 8666, a administração. Para a gente fazer isso daqui, bora pegar uma página em branco para a gente realizar um esquema sobre esse ponto daqui. Vê só, página em branco. Aí a gente vai ver a seguinte situação. Pode existir a possibilidade de alteração unilateral dos contratos. Alteração unilateral dos contratos. Essa alteração a gente diz que pode ser uma alteração tanto qualitativa, ou seja, vou mexer na qualidade. Por exemplo, o piso ia ser cerâmica, altera para o porcelanato. É uma mudança na qualidade e uma modificação qualitativa. Ou pode ser uma modificação quantitativa, uma modificação na quantidade. Eram 2 salas de aula para uma escola pública e agora vão ser 5. Então, estou modificando a quantidade. O interessante é que essas alterações qualitativas e quantitativas vão mexer no valor daquele contrato. Vamos imaginar o seguinte valor, para eu poder conseguir fazer a conta também. Aqui eu tinha um contrato que tinha um valor de R$100.000. Só que a administração pública ela pode fazer alterações unilaterais e acabar mexendo nesse valor inicial do contrato. Essa alteração inicial, ela pode ter valores para cima ou pode ter valores para baixo, ou seja, a alteração pode resultar em um acréscimo desse valor ou pode resultar em uma redução desse valor. Mas a administração ela não pode acrescer e reduzir o quanto ela deseja. Esse acréscimo e essa redução só pode ser de mais 25% ou reduzir em 25%. Então, numa conta simples aqui, um contrato que é 100 mil pode unilateralmente pela administração ser aumentado para 125 mil ou pode ser reduzido para 75 mil. Isso daqui é a regra. Sobe 25, desce 25. Só que tem uma situação que é bem específica. Diz a lei de licitação o seguinte, que num caso extremamente específico, que é o caso da reforma de edifício ou equipamento, o acréscimo pode ser maior. O acréscimo pode ser um acréscimo de mais 50%. Então, aqui, veja, a regra é isso daqui, ó. Vamos deixar bem claro. A regra é isso daqui. Regra é que eu possa crescer 25% de forma unilateral e reduzir 25%. Excepcionalmente, o acréscimo poderá ser de 50% no caso de reforma de edifício ou equipamento. Só que eu ainda quero colocar uma outra observação para vocês. A observação é o seguinte, ó.
A redução pode ser de mais de 25% se existir a concordância do contratado. Então, se o contratado consentir, eu posso reduzir, por exemplo, 30%, 40%, 50%. Quando eu falo em menos 25%, estou falando na alteração unilateral. Para poder a redução ser maior do que isso, eu preciso da concordância do contratado. Então, para a redução ser de mais de 25%, eu preciso da concordância do contratado. Aí tu diz, e o acréscimo? Não pode existir acréscimo com concordância acima desse valor, porque senão, sabe o que todo mundo ia fazer? Ia botar a licitação na modalidade convite, com um valor bem baixinho, e depois, com a concordância, ia subir esse valor para um valor estratosférico. Então, eu só posso, com concordância, reduzir, mas eu não posso aumentar. Vamos voltar lá na questão para ver o que ele está falando. Ele está falando o seguinte, ó, disse que a administração pública contratou a reforma de um edifício público e constatou a necessidade de acréscimo nas obras. A administração pública pode fazer esse acréscimo de forma unilateral? Pode. E esse acréscimo vai ser de mais quantos por cento que ela pode fazer? Cuidado, que é reforma de edifício, ele não quer a regra, ele quer a exceção. O acréscimo vai poder ser de 50%. Vê a letra A o que diz. Diz que a administração não pode editar o contrato para induzir acréscimos sob pena de violação ao procedimento licitatório. Veja, a administração ela não pode alterar ou pode? Pode. Letra A já está falsa. A letra B diz que ela somente pode alterar o contrato para reduzir um acréscimo até o limite de 25%. Isso daqui, minha gente, é até a regra. Mas no caso de reforma de edifício e equipamento, o limite não é 50%, o limite vai ser de 50%. Vamos para a letra C. Poderá alterar o contrato unilateralmente até o limite de 50% do valor inicial atualizado do contrato. Perfeito, ou seja, acréscimo de 50% e esse acréscimo acontece de forma unilateral. Resposta correta, letra C. A letra D diz que somente poderá alterar o contrato com a concordância do contratado. Vai precisar da concordância? Não, porque essa alteração é uma alteração unilateral. E veja que na letra E fala em limite de 25% e o limite seria de 50%. Então, é só o valor que você tem que analisar para efeito da sua prova. Essa questão muita gente errou porque pensou na regra, aí acabou marcando a letra B. E ele queria a exceção, que era a reforma de edifício, por isso que o acréscimo é de 50%. Ok? Vamos para a próxima, terceira questão. Diz assim, ó, no caso de inexecução total ou parcial de um contrato firmado com a administração pública, não pode ser adotada para com o contratado a sanção administrativa de. Então, essa questão quer saber qual a punição, qual a sanção que ela não pode ser dada para o contratado. Então, quer saber qual a punição que não pode ser dada. Para poder falar das punições, vamos voltar lá no material em branco para a gente fazer um esquema. Uma das cláusulas exorbitantes da administração é exatamente a possibilidade de vir aplicar punições ao contratado. Quais são essas punições? Eu tenho, por exemplo, a punição de multa, tenho a punição chamada de punição de advertência, tem uma punição chamada de suspensão temporária da possibilidade de licitar ou contratar com a administração pública. Então, suspensão temporária da possibilidade de licitar e contratar com a administração pública. E eu tenho a última punição, que é a chamada
declaração de inidoneidade. Declaração de inidoneidade. Aqui a única punição que pode ser somada às outras é a punição de multa. Eu posso dar multa mais advertência, posso dar multa mais suspensão temporária e posso dar multa mais declaração de inidoneidade. Então, a única punição que pode ser somada às outras é a punição de multa. Multa, não é isso? É para poder você vir a sofrer uma punição pecuniária por aquilo que você causou. A advertência é só dizer, ó, fique ligado, não cometa mais nenhuma irregularidade para a sua punição não ser maior. Já quando eu falo na suspensão temporária da possibilidade de licitar e contratar, se é temporária é porque ela acontece por um prazo máximo, ou seja, no máximo você fica suspenso por um prazo de 2 anos. Então, essa sua suspensão temporária vai durar um prazo máximo de 2 anos. Já a declaração de inidoneidade é quando você não tem ética suficiente para licitar ou contratar. Ou seja, você fica afastado da administração por um prazo da suspensão temporária, então você fica afastado por um prazo de até 2 anos, mas você só volta se ressarcir o dano que você causou. Veja, na suspensão temporária, acabando o prazo da suspensão, automaticamente você pode voltar. Já na declaração de inidoneidade, mesmo passando o prazo, você só volta a se reparar o dano que você causou, se ressarcir o dano. Então, são essas as punições que podem vir a ser dadas a um contratado pela própria administração. Vamos voltar para a questão para a gente ver o que ele está falando das punições. Voltando, a gente vê o seguinte, está querendo saber qual é a punição que não pode ser dada. Vê a letra A, impedimento de contratar com a administração pública por um prazo não superior a 4 anos. A questão quer saber qual é a punição que não pode ser dada. A gente já achou, que é essa daqui, que fala impedimento de contratar por um prazo não superior a 4 anos. Aqui o impedimento de contratar não vai ser por 4 anos, vai ser por um prazo máximo de até 2 anos. Como ele queria alternativa que apresentasse uma punição que não poderia ser dada, já achamos que é a letra A. Vamos só confirmar o restante. Letra B fala em suspensão temporária, em participar de licitação por um prazo não superior a 2 anos, certo? Letra C, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, certo? Declaração de inidoneidade aplicada juntamente com multa, a gente viu que pode ser multa mais declaração de inidoneidade, e advertência aplicada isoladamente. Pode ser tanto isoladamente como poderia ser advertência mais multa. Então, B, C, D e E são punições que podem ser dadas. A única que não poderia ser dada é a punição da letra A. Vamos aqui para a quarta questão agora. Nessa quarta questão, a gente vai ver o seguinte. O atraso injustificado na execução do contrato administrativo sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, aludida multa. Então, aqui é uma questão que está falando especificamente na multa por causa de um atraso que o contratado ele fez. A letra A diz que essa multa não impede que a administração pública rescinda unilateralmente o contrato. Todavia, impede a aplicação de outras sanções administrativas previstas na Lei 8666. Realmente, a multa não impede a rescisão do contrato pela administração, porque a administração pode rescindir e pode aplicar multa. Só que a questão disse que essa multa impedia a aplicação de outras sanções. A multa impede a aplicação de outras sanções? Não, porque pode ser multa mais advertência, multa mais suspensão temporária e multa mais declaração de inidoneidade. Então, ela não impede a aplicação de outras punições. Pela parte final, essa questão de número 4 é uma questão que se encontra errada. Vê a questão 4A. Vê a 4B, o que ela diz? Diz que a multa
impede que a administração pública rescinda unilateralmente o contrato, bem como invalida a incidência de outras sanções administrativas. Nesse daí ele se esforçou e está tudo errado, porque veja, mesmo existindo a multa, a administração pode rescindir o contrato. E mesmo existindo a multa, eu posso aplicar outras sanções. E a questão disse que as outras sanções ficariam Eita, ficariam. Não está saindo. Deixa para lá, essa palavra daí que você está lendo. Ou seja, está dizendo que essa multa não poderia, não é isso, com ela existir outras sanções. Vou falar a palavra mais não, já paguei a vergonha do ano. Vou para a letra C. A letra C diz assim, ó, que essa multa não impede que a administração pública rescinda unilateralmente o contrato. Certo ou errado? Certo, porque realmente a multa não impede que a administração rescinda o contrato. E está dizendo que essa multa não impede que a administração pública aplique outras sanções previstas na lei, certo? Ou seja, pode ser multa mais rescisão e pode ser multa mais outras punições. Resposta correta, letra C. Já achamos nossa resposta. Vamos ver o erro do restante. A letra D diz que a multa impede a rescisão. Falso. E a letra E diz que a multa acarreta a rescisão do contrato administrativo e é sempre cumulada com outras com a sanção de advertência. Olha o que ele está falando aqui, minha gente. A multa acarreta a rescisão? Não. A multa, ela pode gerar a rescisão do contrato. E a multa não é sempre cumulada. O que é cumulada? Somada com a advertência. A multa, ela pode ser cumulada com advertência e não deve, como está dizendo essa letra E. Então, questão 4, resposta correta, letra C. Vamos para a questão agora de número 5. Questão de número 5, ela diz o seguinte, ó. A Secretaria da Fazenda contratou, mediante prévio procedimento licitatório, o aluguel de equipamentos e utilização de produtos de informática para ampliação de serviço de atendimento ao contribuinte. O contrato foi celebrado pelo prazo de 12 meses, dado que a administração pretendia instaurar outra licitação para a compra dos equipamentos. Ocorre que, aproximando-se o termo final do contrato de locação, a administração constatou que não haveria tempo hábil para a concretização da aquisição, colocando em risco a continuidade dos serviços. De acordo com as disposições da Lei 8666, o contrato de locação. Vamos fazer um esquema sobre esse tópico daqui para a gente poder analisar. Bora pegar uma página em branco. Aqui, a gente vai pegar um ponto onde a gente vai falar da duração dos contratos. Vamos falar aqui da chamada duração dos contratos. Vamos botar as opções daqui, ó. Vamos botar primeiro a regra. A regra é o seguinte, ó, que esse contrato ele fica adstrito à vigência do crédito orçamentário que vocês estão estudando em AFO. Esse crédito orçamentário quer dizer que a vigência do contrato de regra vai durar o quê? 1 ano. Só que além da regra, a gente vai ter as exceções. Quais são as exceções? Aqui eu vou dizer que tenho como exceção a primeira situação, aquele contrato que esteja previsto no plano plurianual, que vocês também estudam lá em AFO. Plano plurianual dura 4 anos, então o contrato ele também vai poder durar o quê? 4 anos. Vamos botar outra exceção. A outra exceção é serviço de natureza contínua. Serviço de natureza contínua vai ter o seguinte prazo. O prazo de duração é um prazo de 60 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. E serviço relacionado à informática
informática vai ter um prazo de duração de até 48 meses. Então, é mais decoreba. Veja que a lei de licitação, ela não é uma lei difícil de entender, mas é uma lei com muitos detalhes. É por isso que ela se torna uma lei chata para a maioria das pessoas. Então, falou na duração dos contratos, a regra é que o contrato vai ter o tempo da vigência do crédito orçamentário, que é 1 ano. Como forma de exceção, se aquele contrato estiver previsto no plano plurianual, dura 4 anos. Se for um contrato de prestação de serviço de natureza contínua, 60 meses podendo ser prorrogado por mais 12 meses. E para a informática, 48 meses. Vamos voltar na questão. Voltando à questão, aqui a gente vai ver que essa questão ela vinha especificamente falando do aluguel de equipamentos e utilização de produtos de informática. E o contrato foi celebrado pelo prazo de 12 meses. Só que aqui a administração ela está vendo que não existe tempo hábil para, não é isso, realizar uma outra licitação. Não existe tempo hábil para poder fazer uma nova licitação. Então, a administração pública, perceba, já que é um contrato de informática, ela tinha feito somente por um prazo de 12 meses. Ela pode vir a prorrogar o prazo desse contrato? Pode, chegando a um máximo de quanto tempo? 48 meses, já que é em relação a produtos de informática. Aí diz, de acordo com a 8666, o contrato de locação, letra A, pode ser prorrogado somente na hipótese de caracterização de situação de emergência, observada a compatibilidade com os preços dos mercados. Não existe essa necessidade de situação de emergência, ou seja, ele pode ter o prazo máximo de 48 meses. Vê aqui a letra B. A letra B diz assim, ó, não pode ser prorrogado. Falso, porque o contrato ele pode ser prorrogado, não precisa nem ler o resto. Vê a letra C. Pode ser prorrogado até o limite de 60 meses. O limite não é 60 meses, porque isso aqui é serviço contínuo. Vê a letra D. Pode ser prorrogado até o limite de 24 meses, não é 24. Vê a letra E. Pode ter a duração estendida pelo prazo de até 48 meses após o início da sua vigência. Como a gente fez o esquema inicial, a gente viu que falando de informática, um prazo de duração pode vir a ser um prazo de até 48 meses. Resposta correta, letra E. E a derradeira de contrato era essa. Eu pensei que tinha mais uma. Então, aqui, ó, vamos analisar o seguinte. A parte de licitação e a parte de contratos, que eu creio que é a parte mais chata para vocês, dá uma olhadinha na 8666, estuda principalmente modalidades, modalidades caem muito. Dá uma analisada lá na parte inicial dos princípios da finalidade. Pessoal de nível superior, dá uma analisada em dispensa, dá uma analisada em exigibilidade de licitação e dá uma olhada nessas cláusulas exorbitantes do contrato, na alteração no lateral, na aplicação de punição, dá uma olhada nisso e lê a lei do pregão. É uma lei pequenininha, dá para tu ler, porque com certeza a licitação vai cair na tua prova. Nós realizamos 13 questões de licitação, 5 de contratos, mas fizemos uma teoria também gigantesca dentro do tempo que nós temos. Os próximos 2 blocos vão ser sobre improbidade administrativa, que cai tanto para nível médio quanto para nível superior. Então vai descansar um pouco, porque a gente vai entrar em assunto novo. Vai comer um biscoito treloso de morango, já já a gente volta. Até daqui a pouco.